Olá pessoal, graça e paz de Deus pro teu coração, pra tua vida nesse dia, nessa hora, tudo bem? Bom, gente, hoje eu tô aqui para estar compartilhando com você que está me assistindo mais uma palavra de Deus pro teu coração, pra tua vida. Estava meditando na palavra do Senhor e Deus me deu um texto muito conhecido, que é um texto onde fala de Paulo e Silas. Você já deve ter ouvido falar de Paulo e Silas na prisão, mas eu quero compartilhar o texto com você. A palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor, que Paulo tinha tido, ao anoitecer, Paulo teve uma visão da parte do Senhor, no qual Paulo ele tinha que ir a uma cidade chamada Macedônia, levar o evangelho do Senhor àquela cidade. A palavra do Senhor nos diz, tá? Depois você pode ler o texto na sua casa, eu vou estar resumindo para você. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele foi até essa cidade da Macedônia. E chegando a essa cidade de Macedônia, a palavra do Senhor nos diz que veio ao encontro de Paulo e Silas uma moça, uma jovem com espírito de adivinhação, no qual ela gerava lucros, gerava dinheiro, gerava renda aos seus senhores daquela época. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, incomodado com aquele espírito adivinhador, Paulo voltou até aquela jovem e, através do nome do Senhor Jesus, libertou aquela jovem. A palavra do Senhor nos diz que os seus senhores, vendo que aquela menina, que aquela jovem não havia mais o espírito de adivinhação, vendo que aquela menina tinha sido liberta, os seus senhores se revoltaram. Os seus senhores pela qual ela trabalhava se revoltaram porque puderam perceber que ela não iria mais trazer lucros com aquele espírito de adivinhação, porque ele havia saído da tua vida. E eles, revoltados, mandaram prender Silas e Paulo e Silas, como diz a palavra do Senhor. E daí por diante você deve conhecer a palavra do Senhor, que diz que Paulo e Silas foram presos, ficaram presos no cárcere. E a palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas fizeram o quê? Presos naquele cárcere. Começaram a louvar, começaram a engrandecer o nome do Senhor. Às vezes você passa por uma situação na sua vida tão pequena, não é mesmo? E às vezes nós começamos a reclamar, começamos a questionar por algo tão pequeno. Aos olhos naturais, Paulo e Silas estavam numa situação sem solução. Eles se encontravam presos, sem data para sair, presos injustamente, presos fazendo a obra do Senhor, porque estavam fazendo a obra do Senhor. Aos olhos naturais, aos olhos de nós seres humanos, era para estar questionando no lugar de Paulo e Silas. Mas a palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas fez algo diferente. Paulo e Silas não questionaram, Paulo e Silas não reclamaram, Paulo e Silas não murmuraram, Paulo e Silas não se entristeceram. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas sabiam o Deus que eles serviam. Paulo e Silas sabiam que o próprio Deus que levou até aquela cidade de Macedônia, o próprio Deus que enviara eles para pregar o evangelho da paz, eles conheciam o Deus que eles serviam. Ei, Deus está falando com você assim, você conhece o Deus que você serve? Você realmente conhece o poder do Deus que você serve? Então pare de reclamar pelas situações, pare de murmurar pelas situações, pare de criticar por situações que você passa. Você não conhece o poder do seu Deus? Paulo e Silas, eles conheciam o Deus que eles serviam. Paulo e Silas, eles conheciam o tamanho do poder de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E quando Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor, a palavra de Deus nos diz que o louvor de Paulo e Silas tocou o coração de Deus. E as paredes daquele cárcere, as paredes daquela prisão começaram a se tremer e vieram todas ao chão. Ei, Deus está falando assim para você. Você não conhece o meu poder, você não sabe o Deus que você serve.
Você ainda não conhece o meu poder? Você ainda não confia totalmente em mim? Deus está falando para você assim: glorifica o meu nome. Começa a engrandecer o nome do Senhor, ao invés de você reclamar, começa a glorificar o nome do Senhor, que você vai ver as cadeias caírem, que você vai ver os problemas desaparecerem, que você vai ver a vitória de Deus chegando, a resposta de Deus chegando, a solução de Deus chegando na tua vida. Glorifique o nome do Senhor. Em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio aos problemas, glorifique o nome do Senhor. Confia no Deus que você serve. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.